Fala galera do Pod Esporte, mais uma vez estamos aqui no ar, diretamente dos estúdios da Olá Podcast. Já vai se inscrevendo, baixando o primeiro aplicativo da Olá Podcast, se inscrevendo no canal Pod Esporte. Já vai também se inscrevendo aqui no nosso canal do YouTube, deixando seu like e ativando o lembrete para você ser notificado sempre que subir um vídeo. Mais uma vez com meu brother Zeba. Boa tarde, Diogo. Tudo certo? E hoje estamos recebendo uma pessoa mais que especial. Jardel Costa, professor de Educação Física, fundador do Movimento Especial. Muito bem-vindo, Jardel. Boa. Opa, obrigado, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Imagina, cara, a gente que tem uma oportunidade de esclarecer um monte de dúvidas, acho que não só nossa, mas para o público em geral. Bom, acho que nada melhor do que você começando a falar o que é o Movimento Especial. Então, o Movimento Especial ele é um espaço de atividade física, mas que ele tem essa diferença, né? Ele nasceu de um problema, de uma demanda na comunidade que eu estava inserido. Então eu já trabalhava com um público, crianças com autismo já fazia um tempo, e aí eu ganhei uma oportunidade de coordenar um embrião desse projeto. E aí nessa oportunidade eu comecei a coordenar essas aulas que elas visam ter um atendimento individual, e é como se fosse um personal que insere essas crianças num circuito motor. Entendi. Legal. A gente pode pensar um pouquinho num crossfit, mas para as crianças, assim. Legal. Entendi. Então, calma aí, vamos voltar um pouquinho. Certo. Como que caiu no seu colo essa história de trabalhar com crianças especiais, principalmente com espectro autista, né? Onde surgiu isso? Na faculdade? Me conta um pouquinho como que... Você chegou aí. Que você chegou nesse momento aqui do Movimento Especial. Então, a história é mais longa, né? Deixa eu ver se eu consigo... Vai, manda bala aí, manda tempo, assim, a gente tem. Eu acho que é interessante as pessoas terem a perspectiva do educador mesmo, né? Como nasce um educador? O educador não nasce na faculdade, na minha perspectiva. Pode nascer, mas é mais difícil. Porque a gente busca um curso, muitas vezes, por conta de alguma aptidão que você já tem anteriormente, né? Uhum. Alguns gostos e tal. Então, no meu caso, eu já sabia antes mesmo de terminar o ensino médio que eu queria mais ou menos trabalhar na área social. De alguma forma, eu não sei, né? Mas basicamente, assim, por exemplo, na minha adolescência, o meu bairro não tinha asfalto. E quando passou a ter asfalto, eu comecei a andar de skate. E as pessoas jogavam muito lixo e pedra na rua, porque achavam que ainda estava na época que não tinha asfalto no bairro. E sujavam muito a rua. E eu não conseguia andar de skate, né? Tava muito sujo o ambiente. E eu comecei a organizar alguns campeonatinhos e incentivar as crianças a varrer a rua, deixar limpa para que eu pudesse andar de skate. Né? Ali ele já estava começando o campeonato social dele. Isso, porque aí tinha a medalha de participação exemplar. Eu nem tinha ideia de como desenvolver isso, né? Mas era interessante que a galera do meu bairro assim começou a varrer a rua e ficar... Aderia às suas ideias, né? Isso, a gente pintava a rua, montava ali o esquema de tabela de campeonato, todo mundo participava, alguns pais também, e a rua ficava limpa. Como a competição... É impressionante, né, cara? Esporte, Exatamente. né? Cara, a competição, olha o que você fez. Você queria andar de skate, organizou uma competição para poder quem limpa melhor a rua, né? Vamos dizer assim. Exatamente, porque aí eu fiz repescagens para que tivesse mais dias de campeonato e eu tivesse mais dias com a rua limpa, né? Boa. Porque é uma questão de hábito, né? Na periferia, infelizmente, a gente tem essas questões a resolver. Muitas vezes a escola não consegue trabalhar muito com isso, porque na escola a gente nem limpa. Sim. Né, o nosso ambiente. Exato. Está mais participando de coisas que de repente são posteriores à importância de ter um ambiente adequado do que realmente trabalhando questões assim que vão servir para a vida toda, né? Entendi. Aí beleza, aí você começou com essa história da educação, que era isso que você queria trabalhar com projeto social, com alguma coisa que envolvesse as pessoas de uma maneira geral. E aí continua nesse caminho aí. Isso, aí eu ainda continuava participando de algumas questões assim em relação, tanto no meu bairro, na escola, eu participava de alguns encontros assim para trabalhar com algumas questões culturais no meu município na época, né? Eu morava em Cotia, aqui próximo, e aí eu queria muitas vezes fazer a reforma de uma quadra, aí eu corria atrás ali de alguns recursos para fazer a reforma da quadra. Eu gostava daquela dinâmica, sabe? Gostava também do fato de repente participar de algum projeto cultural da cidade. Enfim, aí eu fui tentando buscar ali alguma coisa que eu realmente me interessava nesse meio social. E aí comecei o curso de Educação Física, licenciatura e bacharel. E nesse processo
eu conheci uma escola que se chama FADA, Fundação de Apoio e Desenvolvimento do Autista. É um excelente lugar, assim. Lá eu conheci melhor. Aonde que ela Onde fica? que fica? Ela fica em Cotia também. Cotia também. Região da Granja Viana. Uhum. E aí, como eu trabalhava em logística, trabalhava batendo caixa mesmo, né? Supervisionando ali a parte de nota fiscal e também ajudava a carregar e tal, Sim. essas coisas. Então eu passei ali 6, 7 anos ali em empresa e para mim o que era o trabalho? O trabalho era o produto que tem que chegar para o cliente, essas coisas, né? E quando eu conheci essa escola no primeiro ano de faculdade, eles gostaram muito de mim porque eu fiquei impressionado. Tinha todas as questões do autismo nessa escola, alguns comportamentos, alguns gritos, choros, mas também tinha a parte boa, que era o desenvolvimento ali dessas pessoas. E eu falei, meu, isso aí é demais isso aí, né? Que é o desenvolvimento humano. Então o trabalho já não é mais um produto, é uma pessoa. Você se apaixonou por isso aí. E né? aí eu curti demais e pediram para eu voltar no outro dia. Eu pedi demissão do trabalho, né? Meu chefe ficou muito bravo comigo. E aí eu fui embora. Fui aprender ali como lidar com esse público, né? Entendi. E aí voltamos lá pro início, né? E aí você foi convidado para trabalhar nesse projeto ainda embrionário do Movimento Especial. Isso. Aí teve uma outra instituição que me convidou para coordenar esse projeto, que eu já tinha conhecido. E aí lá na Academia do Shopping Eldorado, na Bodytech, eles tinham um espaço vazio num dia da semana e a gente começou o projeto lá. Já com esse nome, com essa cara? Não, tinha outro nome e a gente não sabia muito como fazer ainda. Como funciona e adaptar isso lá na Bodytech, né? Isso, porque funcionava muito com base em tudo que a gente conhecia na época, né? Isso era de 2013 para 14. Então, pensando no autismo, né? Que é um transtorno ali que ele prejudica a comunicação e a interação, basicamente assim. E aí o que acontece? Tem algumas outras comorbidades, o autismo tem outras características, tem uma questão de rotina. E aí a gente montava um circuito motor com começo, meio e fim bonitinho para eles fazerem. Ele até fazia. E aí num belo dia eu pedi para o aluno voltar ao circuito e não refazer. Entendi. É como se ele voltasse do final Esse caminho pro de começo. volta. Sim. E aí a criança chorou muito, teve uma crise absurda. E aí eu pensei, poxa, então vai ser sempre assim? A gente tem que fazer uma coisa bem bonitinha para que ele siga e seja aquela rotina de sempre. E aí, o que eu posso colaborar mais com a vida dessa criança? E aí eu comecei a fazer mais isso, modificar mais o ambiente, né? Os outros professores que estavam começando comigo também começaram a fazer isso. A gente sofreu no começo até entender melhor essas questões do autismo. Mas aí foi dando uma evolução? Foi em 3 meses começou a mudar muito, assim. A evoluir demais. E como que você essa mudança se deu como? Foi através de, claro que muito estudo envolvido, mas o que você fez que foi, talvez, teve um start, alguma coisa, não, agora eu vou fazer isso que aí vai dar certo, que deu certo, ou se foi tentativa e erro, né, porque eu sinceramente, cara, eu tenho muita dificuldade, assim, em saber como deve ser lidar com crianças, principalmente as que têm um espectro, né, um nível mais elevado do autismo, né, porque justamente você falou, pela falta de comunicação, pela dificuldade na interação, por isso que quando você fala desse trabalho que vocês fazem, cara, eu fico impressionado e muito admirado, exato. Porque deve ser um negócio muito, muito difícil de ser feito. E complexo, né? Isso. Então, aí no caso, o que acontece, né? Eu peguei essa base mínima que a gente tinha, que é a criança tem dificuldade na comunicação e isso leva ela a não interagir tão bem, né? Só que a comunicação não é a questão só da fala. E não é questão só dela responder. Você não está só no lance da resposta, mas no entendimento que vem antes. Então, elas não entendiam que voltar ao trajeto também faz parte da vida. Você pode voltar e fazer o trajeto. E não precisa ser você começar numa trave de equilíbrio, e depois você vai no trampolim, e depois você vai puxar um peso ali com a carga na corda, que é algumas coisas que a gente tem no ambiente. Não precisava ser essa sequência sempre. Sempre, né? Eu podia mudar isso. E aí depois eu comecei a inserir jogos e brincadeiras também, com o intuito de melhorar a condição física mesmo. Entendi. E, assim, vocês... Hoje, quantos professores trabalham no Movimento Especial? É um trabalho voluntário? Como é que funciona? Explica melhor o trabalho realmente de hoje, do Movimento Especial hoje.
Isso, hoje nós temos um espaço que fica na Vila Mariana. Pode fazer, se quiser deixar o telefone, te deixo tudo aqui no link na descrição, tudo certinho para quem quiser procurar. Sim, tem a PABEX lá, que é uma associação de pais que tem pessoas com deficiência intelectual, e lá é um espaço de convivência, né? E aí tem artes, tem psicóloga, tem atividade física. Eu já trabalhava nesse lugar, e aí eu já tinha um projeto embrionário, ele estava começando, e aí começou a ter muita gente procurando. Demanda, né? E eu não tinha como atender, não tinha espaço. Aí eu comecei a melhorar um pouquinho o trabalho da minha equipe, e eu falava para eles, ó, eu vou ampliar, e cada um trabalhava em outro lugar, fazia outras coisas, outro trabalhava em empresa, outro estava procurando emprego. Tinha mais de um emprego, aquilo lá não era o principal. Não era o principal. E aí, com a ajuda dos pais, né, que tem uma organização dos pais que se chama Ter Apoio, e que é um formato, um grupo de mães, né, que ajudam muito em várias ações sociais aqui em São Paulo, até outros lugares também. E aí o que acontece? Eu pedi ajuda para essas famílias, porque eu tinha uma quadra que não tinha cobertura, igual na música, lá não tinha teto, não tinha nada. Só a quadra. Só tinha quadra. E aí foi interessante que a instituição, ela queria melhorar essa quadra já fazia um tempo. E não tinha recursos e tal. E eu falei, acho que eu vou criar uma vaquinha virtual e vou conseguir aí arrecadar um dinheiro, tá? A gente vai montar aí o projeto, vai ampliar, atender mais pessoas. E a gente consegue atender alguns bolsistas também, como eu já estava atendendo no projeto. Mas isso inviabilizava outros investimentos também, que não era muito rentável, né? Entendi. Desculpa interromper, esse projeto embrionário aí, quantas crianças vocês atendiam? 30 crianças lá, depois passou com mais 70 e 80 nesse novo espaço, né? Ficou 110. Ah, mais? Não foi? Migrou todo mundo pra lá. Não foi que pulou de 30 para 80? Não, teve mais crianças ainda. Entendi. Né? Então, de 30 crianças foi para 110 crianças atendidas. Né? Entendi. Até antes da pandemia. Que agora a gente está um pouquinho segurando aí 40%. Cara, e vamos falar aí desse problemaço, né, de saúde pública, né, acho que o óbvio da pandemia. A perda que essas crianças tiveram, né, e assim, só para entender também, você só trabalha com crianças? Ou não necessariamente? Hoje a demanda cresceu muito, então hoje nós temos crianças, adolescentes e alguns adultos. Tá. Né? A perda que essas crianças, adolescentes e esses adultos tiveram com a pandemia, com a não, né, prática do trabalho que vocês fazem, que você vai explicar melhor daqui a pouquinho pra gente como que é na prática mesmo. Uhum. Vocês conseguem mensurar essa perda de crianças talvez, né? dentro de casa, de adultos com esse espectro autista e com deficiência intelectual dentro de casa? Sim, pensando não só no público autista, mas quem tem outras deficiências, deficiência intelectual, o que acontece? Eu trabalhei muitos anos com os adultos também, né? Nessa mesma instituição que a gente conseguiu fazer a vaquinha, conseguiu arrecadar dinheiro e fazer esse novo espaço, lá eu atendi adultos também. E o que eu vejo nesses adultos vai envelhecendo e aí a dificuldade de locomoção é cada vez maior. Então, só que esses caras já não tinham muito acesso a, tipo, a família levar tanto no parque, contratar um profissional para atender ele, ter atividades assim nas instituições visando mais essa questão motora e condicionamento físico. Não tinha tanto isso. Então esses adultos, antes da pandemia, eu já percebia que eles eram a falta de estímulo a falta que eles tiveram. O que aconteceu? Eles tinham essa dificuldade na locomoção e tinham a saúde debilitada também. Então, as minhas crianças, eu percebo assim, eu falo minhas crianças, né, os alunos no total. Tudo filho seu, né, praticamente. Eu não tenho filho ainda, tenho as crianças lá. Então, ela já fica resguardada porque a família muitas vezes ela não vai num parque, não incentiva a criança a fazer algumas atividades por conta de algumas complicações que o autismo tem. Às vezes uma crise, algumas pessoas não entendem aquilo e aí acabam... Não dão importância talvez também, não? E tem a questão também de constranger muito a família. Né? Por exemplo, assim, ó, você está no shopping. Sim. E uma criança autista de repente tem epilepsia. Sim. Ou tem algum comportamento problema que uma luz incomoda muito ela tem uma crise, ou tem um barulho de alguma coisa explodindo. Uhum. Qualquer coisa assim, né, uma bexiga que explodiu. Então isso ocasiona uma crise. E aí você está no shopping. Então, até para as pessoas que vão assistir depois, né? Você não pode ficar olhando ali, claro, né, porque a mãe, ela está tentando lidar com a crise,
Só que você não percebeu, a mãe já se ligou que você tá olhando. Claro, não, eu ia tá falar constrangindo, isso. exatamente. O constrangimento, às vezes, isso me corrija, às vezes é pior do que a própria crise, e às vezes você olhou porque te chamou a atenção aquilo, né? É diferente, é um negócio que foge vamos dizer assim, do comum, chamou a atenção, mas tudo bem. Muitas vezes a pessoa entende, mas a mãe já sacou isso aí, tudo que você falou mesmo. Exato. Já se constrangeu, já ficou preocupado com o que os outros estão pensando, o que está acontecendo aqui. Isso deve ser uma coisa muito difícil de lidar, cara. Exato. E aí o que acontece, né? Até para as pessoas que vão ter acesso a essa informação, né? Ou você se disponibiliza a ajudar, vocês precisam de ajuda, Sim. você quer que eu afaste as cadeiras aqui, vamos ficar num cantinho com a criança até ela ficar bem, né? Ou você faz isso, ou você simplesmente faz o esforço para agir naturalmente no ambiente. São as duas opções que você Baita dica, cara. Pô, muito legal isso, você falar isso, cara, porque deve ser muito difícil. Pra criança que tá passando por aquele momento, obviamente, mas também pros pais. Não, e vai vir um trauma pros pais e acabam privando as crianças depois de ir num shopping, de ir num parque, justamente por causa disso. Esse é o maior problema que a gente enfrenta. Hoje, menos. Mas um tempo atrás isso era evidente, né? Então as crianças não tinham tantas vivências assim de ir num parque tranquilamente, por conta dessas questões, e aí o pai vai privando realmente. Exato. Então isso, de certa forma, privar dessas situações naturais assim do dia a dia, já aconteciam com as nossas crianças, né? Então isso acaba até influenciando, por exemplo, no tônus, né? Entendi. A nossa contração muscular. A gente está sentado aqui conversando agora por conta do tônus, que te permite ficar aqui prestando atenção no que nós estamos falando. Mas a criança que não tem uma vivência motora, né, atividade física regularmente, ela tende a realmente ter o tônus mais baixo, ter menos condições de ficar sentada na escola, né? Tudo isso vai acabar prejudicando a longo prazo. E aí agora em casa, isso tudo voltou, né? Piorou um pouquinho mais. E imagina assim, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 9 meses e uma de 14 anos, que são saudáveis. E assim, dado momento, na pandemia, você acaba que, você fica... Cara, você tá o tempo inteiro dentro de casa, você tá brigando com o computador. Você imagina o pai e a mãe, que, por exemplo, tinham lá o movimento especial como uma atividade para o seu filho com as questões. Isso é retirado dela por conta da pandemia. E aí você tem que lidar com aquilo dentro de casa, único, exclusivamente dentro de casa. Por 1 ano e meio de novo. Cara, muita gente ainda nem voltou, por medo, enfim, porque ainda não é para se viver normalmente. Sim. Mas, cara, deve ser assim, frustrante, eu acho. Angustiante, porque a criança deixa de evoluir, você tá vendo a evolução. Por mais, eu quero que você me fale isso, né? As vitórias, porque eu acho que a cada evolução, mini evolução, é uma vitória, tanto para os pais quanto para a criança e para você, né? Porque eu acho que deve ser o seu golaço, sua medalha de ouro, é quando uma criança evolui, você vê uma resposta àquilo que você está trabalhando. Então conta um pouquinho como que é esse trabalho realmente. Então, o dia a dia. Chegou uma criança com... Aí você, imagino que deva ter uma avaliação, né? Então essa criança se enquadra nesse aspecto. Então vamos seguir com esse caminho com ela. Conta um pouquinho como é que funciona. Isso, a primeira questão, a gente tenta fazer aquele primeiro contato com os pais para que ele possa falar, né? Sim. Geralmente não tem nenhum problema em questão a isso, né? Eles falam abertamente, realmente meu filho, ele não está inserido em nenhuma atividade física, porque por conta de todos os problemas, e fica difícil inserir essas crianças em grupo. Sim. Né? Difícil, mas não impossível, né? A gente pode até tratar um pouquinho disso, mas basicamente as crianças chegam lá e a gente vai identificar se o objetivo maior é uma questão motora, se o objetivo maior é um condicionamento melhor, se é uma questão de comportamento. Então muitas das nossas crianças têm dificuldade de manter a atenção. E aí, ao passo que nós vamos colocando, por exemplo, um circuito motor para elas, e elas entendem que as coisas têm quantidades, que existem trajetos diferentes, que eu vou mudando o ambiente, mas eu posso trabalhar com os mesmos objetos. Aí eu vou trabalhando a habilidade de correr, pular, saltar, puxar, né? Então a maneira como nós vamos trabalhando no dia a dia, isso vai aumentando esse nível de atenção. Porque tudo que é com movimento, geralmente é mais atrativo do que a mesinha lá na escola, né? O quadro lá, ter que olhar para frente, né? Para poder participar da aula. E lá não, a gente pode criar as coisas mais favoráveis. Então qual que é a necessidade de cada criança? A gente avalia isso. Tem criança que não consegue participar em nada em grupo. Você tem que dar uma aula específica. Isso, aí primeiro a gente vai inserir num circuito motor,
aí a criança vai adquirindo recursos. Então aquela criança que não participava tinha um motivo. Porque estava brincando de pega-pega, mas ela não sabe pegar ainda. Tá brincando de pega-pega, mas ela não sabe correr ainda. Então ela vai aprender. Você vai identificar isso poder aí. inserir ela no trabalho em grupo. Então, exatamente. meio como se fosse um personal, né? Isso. Vai fazer um trabalho personalizado para aquela criança para depois poder inserir ela. E o resultado ele é satisfatório para vocês? Vocês têm muita evolução dentro desse processo? Dessa maneira? Ele é tão satisfatório que ele quebra um tabu que algumas pessoas têm, que quem tem medo de trabalhar nessa área, porque não entende, né? Acha que a criança ali, de repente, não vai dar tantos resultados, geralmente é porque a pessoa tem muito parâmetro do esporte. Uhum. Sim. Por quê? O esporte vai ter o gesto e o desempenho que você vai ter que aplicar ali. Então isso, que não é errado porque é o esporte de rendimento, tá? A proposta está certa. Mas no nosso, o que acontece? Nós temos que diminuir o parâmetro. Então o meu parâmetro não é mais aquele gesto bonito do basquete lá na cesta. Eu vou abaixar a minha cesta, eu vou usar bolas de tamanhos diferentes, cores diferentes, pesos diferentes, para que eu consiga atrair aquela criança a querer arremessar. Aí ela entende a sensação do que é arremessar e acertar na cesta. É quase não, é uma desconstrução de uma modalidade para a criança que tem algum espectro. Porque ali é o nosso basquete, né? Quem discordar tá errado. É nosso, né? Tá certo, a sua NBA tá ali, pô. E o seu golaço é a evolução dessa sua cesta de 3 pontos, vamos dizer assim, é a evolução dessa criança. Exato, porque talvez ele não vai estar inserido na escola dentro de um jogo de basquete, com mão no rosto, empurrão. Talvez ele não esteja inserido nisso. Mas em algumas partes daquela aula... Sim, do arremesso, parada, exato. De pelo menos estar junto com um grupo que antes nem estava. Muitos dos nossos alunos ficam lá no cantinho da quadra. Isso, né? Você diz na aula do colégio, por exemplo. Exatamente. Na aula de educação física lá na escola, eles ficam lá no cantinho. Às vezes o cara tem alguns comportamentos, então a escola, né, não sabe como lidar. E aí o professor também tem tanta demanda ao mesmo tempo que ele não consegue administrar tudo. Sim. E a criança fica lá no cantinho, mas... A partir do momento que você consegue mostrar que existe uma repetição, que ela pode experimentar diferentes tipos de coisas na aula, ela pode, de repente, já migrar algumas dessas habilidades lá para a educação física na escola. Pô, que legal, cara. Muito legal. Que legal. Esse eu imagino que seja a maior vitória de vocês, né? O pai, a mãe, chegar e falar para vocês, olha, meu filho está inserido na educação física no colégio, está participando, né? Porque muitas, como você falou, acho que, sei lá, um percentual bem alto das crianças que têm alguma questão, elas dentro do mundo ali da escola, elas já são meio que normalmente isoladas, né? Afastadas. E aí quando você coloca uma educação física que requer algumas habilidades, que, motoras, né? Do mais simples, do correr, que nem você falou, do saltar, aí que elas se isolam mesmo. Então, quando você consegue inserir isso, quando deve vir um pai e falar você, pô, meu filho evoluiu dessa maneira, tal, não sei o que, deve ser realmente uma satisfação enorme, né? Até com os professores lá, você deu o exemplo certinho, né? O nosso ponto, o gol. Porque já teve casos na equipe, a gente estava trabalhando com a criança e o professor conseguiu o resultado que ele estava ali semanas procurando. Uma criança aprendeu a pular, que tinha um tônus muito baixo, aprendeu a pular, e a gente comemorar na aula como se fosse um ponto mesmo. Ali, aí você já vê mais o esporte inserido mesmo. Mesmo que a criança não comemorou, a gente está comemorando. Não, e cara, eu imagino que no fundo ela deve olhar aquilo e falar, nossa, né, eles estão... Isso, tem uma coisa no organismo humano que é interessante, né, cara? Porque assim, quem trabalha numa condição dessas, vai trabalhar com crianças que não têm uma comunicação tão bem estabelecida quanto nós, né? Sim. E aí você acha que o entendimento dela é muito restrito. O entendimento dela pode ser restrito e pode ser diferente também. Mas existe uma coisa no organismo que é interessante, como eles têm percepção de algumas coisas, e que se você não parar para pensar, você perde uma grande oportunidade. Um exemplo prático foi, antes de eu iniciar esse projeto, eu atendi uma turma que era numa instituição que ia cuidar de reforço escolar. E aí o que acontece? Era reforço escolar, então o que a comunidade ao redor pensou? Opa, meu filho está cheio de dificuldades, vou mandar para esse lugar. Sim. E aí eles me contrataram como professor da instituição. Falaram, não, acho que todo é reforço escolar, mas precisa da educação física também, por que não? E lá eu consegui atender uma turma que tinha um autista, síndrome de Down, cadeirante, uma síndrome rara que infantilizava lá um adolescente,
uma criança que tinha baixa autoestima, que sofria bullying, todos na mesma turma. Nossa, deu sorte. Você, né? Deu sorte na questão de pegar... Exato. Por que foi maravilhoso aquilo? Porque aí eu comecei a perceber, depois de um tempo que eu estava me esforçando, quando eu saí da faculdade, eu já estava com a mentalidade bem informada na questão de eu tenho que dar oportunidade para os meus alunos. Não é só desenvolver alguma coisa, eu tenho que dar oportunidade para eles. É gerar oportunidade de participar. E aí eu percebi que essas crianças lá, com todas as dificuldades que tinham, num determinado momento, elas estavam vendo o meu esforço para fazer dar certo. Porque não dava certo. Você tudo. sentiu isso? Eu percebi. Eles não tinham a comunicação para me falar assim, professor, você está se esforçando, está dando certo. Eles não tinham essa condição de falar isso para mim. Mas você percebia um senso de vontade maior, uma vontade maior deles colaborarem para que desse certo as tarefas. De ver, ó, o cara tá se esforçando por mim, eu tenho essa questão e tudo inconsciente, obviamente, talvez inconsciente, mas te mostrando que você estava no caminho, que a gente que estava tentando, que você estava junto delas, porque eu acho que e eram todas crianças que foram excluídas, né, de certa forma, e que pela primeira vez tinham uma questão de igualdade muito grande. Todo mundo ali participava. Tratado igual, né? E aí tinha que a gente usa esse termo, né? A criança típica e atípica. Uhum. Então as minhas crianças são atípicas, né? Não tem o desenvolvimento que a gente espera. E aí lá dentro desse projetinho que eu participei, esse curto período, até essas crianças típicas, né? Que consideradas aí com desenvolvimento até normal, o que acontece? Elas me ajudavam também nesse processo, nessa turma que eu tinha. Então ali eu cresci muito, né? Tive bastante gastrite também, mas cresci muito. Porque, cara, deve ser... Imagina a dificuldade. Jardel, como é que você... Aí fazendo até um paralelo com o esporte. Os atletas, invariavelmente, ou pessoas que vivem no esporte de alto rendimento, têm que aprender a lidar com frustrações. Eu imagino que você deva ter muitas, né? Espero que menos que vitórias, que os golaços, mas eu imagino que você deva encontrar algumas frustrações no meio do caminho. Né, porque não conseguiu ajudar aquela criança da maneira que você esperava, você traçou um plano, um objetivo para aquela criança de evolução e a criança, devido a talvez problemas externos, não conseguiu evoluir, porque o papel da família eu acho que tem que ser fundamental também nisso, né, cara? Não adianta o período ali de trabalho que a criança tem dentro do seu projeto, acaba aquilo ali e aí chega em casa, volta, porque senão sempre vai voltar do zero. Como é que você lida, se acontece realmente essas frustrações, se eu estou enganado, espero que esteja, mas como que você lida com esse tipo de situação? Então, acho que como qualquer outra profissão, a gente quer sempre... Quem gosta daquilo que está fazendo, você acaba tendo alguma frustração, né? Porque você queria que fosse melhor ainda do que foi. Isso Mas eu acho que algo que nos ajuda muito lá no Movimento Especial é justamente o fato de colocar a família do nosso lado. Então o fato deles terem pegado todo esse processo, as famílias que estão inseridas lá conosco, o que acontece? Essa família, ela viu que a gente não tinha nem onde dar aula. E ela viu o nosso esforço para que tivesse esse espaço. E elas veem o professor dar um feedback diferente, que elas não estão habituadas, né? Porque na escola, o fulano esteve aqui na aula de educação física, a gente não conseguiu fazer muita coisa. Mas como a gente desce o parâmetro, o meu parâmetro agora é de um esporte mais inclusivo e que é para todos, né? Então eu já não enxergo mais aquele gesto maravilhoso do esporte, que também é importante no seu contexto. Então lá eu diminuo essa expectativa sem deixar de ter grandes objetivos, né? Porque aí parece meio estranho, né? Mas eu diminuo a expectativa, mas eu vou ter grandes objetivos, porque essa criança ela pode até melhorar o tônus dela com o meu trabalho e começar a andar de bicicleta, por exemplo, que é o que acontece muito lá. Mas às vezes a gente faz algumas tentativas e realmente acaba não acontecendo ali o que a gente espera. Mas sempre vai ter um outro objetivo. Porque a gente buscar um outro caminho, né? Porque a gente está desenvolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. Que legal, cara. Cada um de nós aqui desenvolve muita coisa ao mesmo tempo. Você entendeu? Tipo, tô me sentindo mal, porque... Não, é sério, porque a minha cabeça da história do objetivo, né? Cara, o objetivo é muito relativo, na verdade, Exato. Né? Uma pequena evolução da criança, de repente eu não fiz o golaço, mas eu evoluí. Então assim, você tentar achar sempre uma evolução, mesmo que ela seja mínima, que ela seja
Então eu aqui me senti mal Não, e de agora, repente cara. não evoluiu pra cá, mas evoluiu pra lá. É um outro caminho que ele atingiu, entendeu? É bem isso. Aí tá muito relacionado realmente com a percepção que o educador tem que ter, cara. É Aí isso, é isso. A minha percepção é de, talvez de atleta, de alto leigo, rendimento, é diferente, que, né? por ter vivido dentro do Sim. esporte, enfim, a vida inteira. E a sua não, olha que loucura, cara. Eu tive até um aluno agora recentemente, que eu tô muito feliz com ele, que depois de muito tempo, ele tinha crises, era muito difícil a comunicação com ele, ele, né, ele tem as terapias, ele tem acesso a terapias, acesso às nossas atividades, ele fazia o circuito motor, participava de alguns exercícios mais isolados ali, a gente estava vendo um pouquinho de evolução nele, mas aí eu comecei a fazer bastante caminhada, que é uma coisa simples, e levar ele no Parque do Ibirapuera. Só que ele emite uns sons quando ele está muito feliz. Ah, você então só... Além você, de trabalhar lá. além do trabalho no lugar, lá no momento especial, você tem atividades a gente externas. leva, isso, a gente tem atividades Ah, que externas. legal, cara. Então vai, segue aí, desculpa. E eu aí interromper. o que acontece? Ele agora, cara, ele chegou no auge pra gente, porque ele anda comigo na ciclofaixa do Ibirapuera e vai desviando dos maus educados. De bicicleta. De bike mesmo? De bike. Que legal, de bike. cara. Então era um cara que nem se comunicava muito bem. E aí, porque a gente descobriu, né, eu e a mãe dele, nós descobrimos que o parque e caminhar, ver as pessoas, incentiva muito ele. Ele gosta de ver criança, ele gosta de ver cachorro, uma coisa simples. Mas ele não tinha muito acesso, porque ele tinha crises. Então, E cada por- vez foi ficando... E porque também ele tem essa questão de emitir um som muito alto quando tá feliz, e as pessoas ficam olhando muito a gente. Aham. né? Sim. A grande verdade é essa, as pessoas Imagino. ficam olhando. Às vezes parece um pouquinho com um choro, mas não é, ele tá feliz. Se tirar a máscara, o cara tá sorrindo. Que entendeu? legal, cara. E aí é interessante que as pessoas ficam olhando, às vezes quando tem uma oportunidade a gente explica. Do que se Você trata. aborda as pessoas e... É quando a pessoa tá olhando demais, ou pergunta se ele tá chorando, aí eu explico a situação. E agora com a pandemia menos, porque a gente não tá Sim. tendo tanto acesso Aham. às pessoas, tá evitando o contato. Mas, por exemplo, mesmo nessa época que a gente tá vivendo, o parque tá lotado. Sim. Ciclofaixa, e as pessoas não têm educação, elas Muito. vão Já na andei lá, contramão, muito E ele complicado. com certeza... e ele consegue desviar das pessoas, coloca o pé no chão ali na bicicleta, desvia e continua andando. Que E legal. vai curtindo a vibe do parque. Ele gosta de ver gente porque ele fica muito no apartamento. Seu próximo confinado. passo é fazer com que ele brigue com os mal educados. Fala assim, amigão, você tá errado. Seu próximo Eu, passo. teve um vídeo que eu fiz com ele, mandei pra mãe, eu até falei, né? Parabéns, Mário, conseguiu desviar dos mal educados, né? Que é Mário, né, o nome do meu Aham. avô, muito querido pela gente. Que bacana. Muito legal. E assim, eu imagino que o trabalho que vocês realizam, ele seja uma parte, né? Acho que grande, de um processo que é muito mais complexo. Porque a criança, posso chamar de especial, atípica, né? O atípico é o mais correto. Isso, as crianças, né? Que É. crianças que têm dificuldades, que têm limitações. Todas têm, mas nesse nosso caso, a limitação é em relação à comunicação e interação. O né? correto, então, seria criança atípica. Isso. Tá? Seja muito mais amplo do que apenas a atividade que você promove, que é a psicomotricidade, enfim. Então, deve ter um trabalho com psicólogo, com Fisioterapia. Sim. com um monte, que demanda um custo muitas vezes. Sim. Você lá tem casos de crianças que só trabalham com você, que aí você sente essa falta de repente de uma parte de fisioterapia, de alguma coisa. Fono, Alguma coisa que você precise para te dar um suporte maior no seu trabalho. Tem sim. Aliás, no começo era mais aquelas crianças que não tinham tanto acesso. Depois foi ficando muito conhecido o trabalho, as pessoas foram nos buscando lá. Mas tem muitas crianças que só têm o nosso trabalho especificamente. Então, praticamente, a gente tem que trabalhar a comunicação, não como uma fono Claro. poderia trabalhar, Fazendo o melhor ela que faria você muito pode, né? melhor. Você não tem nenhum tipo de parceria com fonos, com alguma coisa? Seria interessante para você? Seria interessante, né? Acho que até se alguém ver esse vídeo aí e de repente realmente quiser nos ajudar, eu falo para as pessoas lá que hoje nós, de certa forma, somos independentes no que a gente se propôs a fazer. Mas muita gente quer que a gente amplie esse trabalho para outros locais. E por que você não amplia hoje? Hoje, o que acontece? Primeiro, a gente teve que desenvolver muito essa maneira de trabalhar, e isso gerou tempo, né? Sim. Porque Esse método, né? não é uma crítica a outros profissionais, mas muita gente já está desenvolvendo o curso, vendendo o curso, deixando de dar aula.
Enquanto isso, nós estamos experimentando E crianças precisando e as pessoas vendendo curso e crianças cada vez mais precisando e não tem essa demanda de professores, pessoas especializadas. Que até é bom porque outros professores podem fazer aquele curso e atender mais crianças, né? Acaba ampliando. Mas o que nós fazemos hoje lá, os professores que são interessados, né? Até indicado por algumas famílias, eles conhecem o nosso espaço, entendem o nosso trabalho, fazem uma pequena imersão lá de algumas visitas às aulas, de repente até participam efetivamente dessas aulas, e aí a gente consegue fazer com que eles ampliem esse trabalho para outras regiões daqui da capital, né? Então, o que tem acontecido muito e dado certo é isso, porque não tem custo para esse professor, simplesmente a gente tinha uma demanda lá que a gente não conseguiria atender aquelas crianças, a gente acabou de certa forma fazendo uma pequena formação. Você capacita aquele professor. Exato. E eles foram atender em outros lugares. Legal. Entendi. E acabou ampliando. Então, mas no nosso caso, muitas pessoas chegam querendo franquear. Eu não vejo ainda o modelo de franquia, porque foi uma coisa que nasceu muito da comunidade, a necessidade de uma comunidade. E aí acaba perdendo um pouco da essência do projeto. Alguns dizem que falta a minha visão de empreendedor também. Eu aceito essas críticas. Mas às vezes eu vejo algum empresário investindo num projeto, porque eu trabalhei um pouquinho avaliando alguns projetos que a Petrobras tinha. A Petrobras ela tinha um projeto que era assim, né? As pessoas mandavam alguns projetos para ela e ela pedia para alguns professores analisar esses projetos para ver se valia a pena ela investir. Sim. Então ela enviava o dinheiro ali para... Só que o brasileiro, né, no caso, que eu só conheço mais o brasileiro, o Brasil, né? Então posso falar dele. Então as pessoas mandavam lá um projeto com algumas questões muito absurdas, assim, investir muito na infraestrutura e pouco no profissional. Né? Entendi. Não avaliar outras necessidades. Então era um dinheiro assim que a Petrobras ela colocava dinheiro ali, mas faltava entender mais como é que eles iam usar aquele dinheiro. Entendi. Então às vezes é isso que eu faço. Se o empresário ele quer ajudar alguém, pô, investe no meu projeto. Eu vou te entregar resultado em 3 meses para aquela comunidade. Você pode entrevistar aquela comunidade que vai ter resultado muito rápido ali. Fica a dica aí, hein? Pessoal que ouviu galera, o podcast, empresários, todo mundo que ouviu o podcast, eu acho que isso aqui também funciona como um amplificador da sua voz, né? Eu acho que o trabalho que você faz, ele é um trabalho de excelência, é um trabalho que ajuda pessoas que realmente necessitam. E assim, eu me interesso muito pela história da parceria, porque você falou que é um trabalho multifatorial, então você precisa de fonoaudiólogos, fisioterapeutas e qualquer outro profissional que vá te ajudar. Então quem ouvir aí o podcast, o Podesporte, esse episódio, pode entrar em contato, vamos deixar o link aqui na descrição do YouTube, pode entrar em contato comigo, com o Zeba, qualquer um aqui. O Instagram do Movimento Especial, vamos deixar aqui o Facebook, para quem quiser ajudar também, e quem quiser ser ajudado, né, principalmente também. Conhecer mais o projeto, eu acho que também é uma missão nossa, conseguir ajudar vocês, conseguir que seja um patrocínio que venha que entenda os seus valores, que entenda as suas dores, as suas necessidades para poder expandir isso, porque tem muita gente que precisa de ajuda, né? Tem muita gente que precisa de um trabalho bem feito, sério como o de vocês. Então, cara, tenha aqui o Podesporte com portas abertas para vocês, para divulgar o trabalho de vocês. Vou fazer questão de divulgar no meu pessoal, no Podesporte, para que a gente consiga ajudar de alguma maneira vocês. Né? Exato, né? Eu penso assim, né? O nosso trabalho, outras pessoas já estão começando a desenvolver. Então o pessoal olha o nosso trabalho no Instagram, tem alguns exercícios que a gente posta. Sim, a gente acompanhou, E aí outras pessoas também estão fazendo atividade física para uma criança autista. Então, para todo mundo, é meio que a gente acaba generalizando mesmo. Parece que estão desenvolvendo a mesma coisa. Uhum. Então, nesse caso, eu acho que o meu papel já está feito. A gente já está divulgando o nosso trabalho, as pessoas estão conhecendo e fazendo em outros. As pessoas mandam mensagem no nosso Instagram, eu sou aqui de Roraima. Estou desenvolvendo um trabalho assim também. O Brasil é enorme, né? Eu assisto, eu vejo lá os vídeos que vocês postam, né? A equipe é muito engajada nisso, divulgo o que está fazendo. E aí acaba ajudando. Outros vão lá, adquirem o conhecimento que nós temos e acabam expandindo. Então, alguns empresários me ligam também, querem saber como é que pode ajudar. E é o que eu falo sempre, se você quer investir, saber para onde o dinheiro da sua doação está indo, saiba que a gente é bem transparente em questão a isso. Então, se você falar assim para mim, eu tenho um valor X para investir numa determinada região, eu vou atender um número X de crianças, né? Eu vou beneficiar quantas famílias ali a gente puder naquele momento. Então saiba que todo aquele investimento vai realmente para isso, vai ser feito dessa forma. E claro, né?
Aí você tem que também buscar parceria na própria comunidade. A comunidade ela tem que gostar abraçar, daquilo né? que ela está recebendo. Eu penso que isso que é uma grande dificuldade. As pessoas não entendem isso, né? Então, tem um projeto social ali. Por que tem aquele projeto social? É uma demanda daquela comunidade? Tem potencial para durar bastante tempo? Precisa daquilo ou é só um projeto porque é legal fazer um projeto social? Por que eu fiz aquele projeto? O meu não, ele nasceu da demanda. Os pais vinham me procurar, eu quero isso aí também. Você não atende mais? O que está acontecendo? Aí eu fui buscar um novo espaço, fazer vaquinha virtual, o apoio das famílias, elas foram divulgando. Hoje a gente tem uma fila de espera, a gente não está conseguindo atender. Peço perdão a todos que buscam a gente. Pessoal, vamos consegue. ajudar a ampliar. Hoje não consegue atender por quê? Porque falta estrutura, falta investimento, falta o quê? É material humano, o que que é? Isso. Existe um bloqueio de alguns professores que vão no nosso espaço, aí às vezes vê, é aquilo que eu te falei, desce a expectativa, mas tem um grande objetivo. Então, os professores vão lá e acham muito difícil lidar com aquelas crianças. Mas se você é professor mesmo, você tem que saber fazer uma boa conexão com, se a criança tem terapeutas, fazer uma boa conexão com eles, aprender com eles também, e com a família, fazer uma boa parceria e ser sincero. Olha, eu não tenho tanto conhecimento técnico para lidar com essa criança, mas tenho muita vontade, gostaria muito de aprender. A gente pode ver uma possibilidade? Falta mais isso. A área da educação física, ela vai muito... a pessoa ou vai trabalhar em escola, ou ali na academia. E um esporte, ela já acha que ela já vai ser inserida no esporte. Às vezes ela só gosta de esporte. É isso mesmo. Nem tem característica para trabalhar com esporte. Às vezes a pessoa vai se achar num trabalho como o de vocês, enfim. Exato. E hoje, cara, esse papo com você aqui me abre os olhos. Eu sempre disse que eu acredito muito no esporte como ferramenta transformadora social. O esporte, ele tira muitas crianças, né, do ócio, das drogas, do crime, né? Eu sempre olhei o esporte com essa vertente. E hoje, com esse papo aqui com você, você me mostrou o esporte de outra maneira, né? O esporte na inclusão social, na questão das crianças atípicas, das crianças com espectro de autismo, das crianças com algumas deficiências intelectuais, né, que você disse. E da evolução que ela traz, né? E da evolução que ela traz através do esporte. Exato. Então, cada vez mais eu fico mais apaixonado pelo esporte, né? Porque quando a gente fala esporte, principalmente no Brasil, a gente pensa logo no futebol, pensa no vôlei, pensa nas modalidades, mas o esporte é muito mais que isso, cara. Então você hoje veio aqui para mostrar pra gente que o esporte, ele pode ser inserido em realmente qualquer camada da sociedade. Exato. Hoje a gente precisa realmente... olha, eu acredito, agora que nós conseguimos um espaço para trabalhar, e agora aqui também nós estamos fazendo esses atendimentos externos, né? Eu percebi que não vai ter muito limite em relação a espaço para nós, né? Outro professor que tiver interesse também, ele consegue um espaço adequado para poder fazer essas aulas. Mas então é mais o material humano mesmo que falta. Entendi. Pessoas mais interessadas e que possam entender a diferença entre inclusão e integração. Que eu acho que é algo que falta as pessoas entenderem mais essa diferença, né? Por exemplo, a integração, por exemplo. Eu vou fazer integração numa empresa. Eu vou me adaptar às regras da empresa e ao que a empresa tem para oferecer. Eu vou ser integrado lá. Não tem inclusão comigo, né? Agora, a partir do momento que eu quero que o meu aluno participe na aula, e aí eu vou criar estratégias, mudar o ambiente, mudar o tipo de atividade para ele, aí eu estou adaptando para ele e isso é inclusão. Entendi. Aí entra a inclusão, né? Essa diferença tem que ficar mais clara para as pessoas. Entendi. Eu admito que eu penso que seja muito específico. Eu acho que tem que ser pessoas com uma característica muito específica, como você é, né? Uma pessoa apaixonada primeiro pela educação física, primeiro por ser educador, né? Isso. Como você disse no começo. Segundo, pela educação física. E terceiro, como transformar a educação física e a sua área de educador num negócio que vai mudar a vida da pessoa que tem uma dificuldade que, cara, muitas vezes é difícil de entender, porque você olhar uma criança com alguns espectros, cara, você olha aquilo e tudo que é desconhecido, ele causa um certo medo, né? Um certo impacto, receio, né? E aí você olhar, cara, crianças com muitas questões e você falar, não, agora com essa aí eu vou olhar, vou entender ela, vou estudar, vou querer que ela saia daqui e vá pra cá, porque vai evoluir assim, assado. É muito difícil para algumas pessoas. Então acho que são profissionais bem específicos, né? São pessoas que mesmo para se capacitar, elas precisam de um dom, eu posso chamar, um dom para fazer aquilo. Eu acredito
Também tem um pouco disso, mas também a questão de se colocar à disposição para aprender algo novo também, né? Então, mas claro, né? Está aberto para pessoa... novas coisas. Então, é a questão de realmente aprender algo novo, expandir a mente para que ele não fique com aquele pensamento do esporte daquela mesma forma, né? O que ele pode fazer com o esporte é muito mais amplo. Então, por exemplo, um futebol lá na comunidade tem uma característica, aí tem... ou de repente um time de voleibol num centro esportivo tem outra característica, né? Alguns estão indo mais em busca do resultado porque tem a oportunidade de estar numa boa competição, e aí tá certo, tá tudo certo para mim, eu não critico nada, tá? Então acho que tem que buscar isso mesmo, você tem uma oportunidade, vai com aquilo. E às vezes o futebol ali para as crianças ali num determinado bairro vai ser só para que a criança não utilize aquele tempo de uma forma errada mesmo. E lá o professor pode inserir outras coisas também, o respeito ao time adversário, né? Não ficar xingando tanto, é difícil no futebol. É difícil. Mas, de repente, aquelas crianças serem mais participativas em outros... Porque isso também vem do esporte educacional. Então, a Ana Moser, ela tem esse projeto, né, esporte educacional, que aí visa a participação, a integração de todos, né? Não o esporte e o resultado só, né? Todo esse outro contexto. É que o resultado não está tanto só na modalidade ou no esporte, o resultado está no crescimento pessoal mesmo. Sim. Então, um pouco disso me ajudou também nessa essência do projeto. Legal. Para entender que aquela criança ali, se ela tem uma locomoção melhor, e se ela trabalhou o comportamento, que ela não pode simplesmente correr, porque isso coloca ela em risco com a família, e agora a criança vai fazer um passeio, mesmo que na rua com ela, e a criança respeita o sinal, porque ela consegue ter controle, né? Tanto na questão do comportamento, conseguir se conter naquele momento, e aí agora ela está inserida num contexto normal, que nós não valorizamos tanto, a não ser quando você perde aí depois do isolamento, aí você vai valorizar tudo isso aí. É verdade. Jardel, quem quiser conhecer o espaço, tanto profissionais que querem se capacitar, que querem, né, entender, de repente ajudar no projeto, famílias que tenham crianças ou adolescentes ou adultos atípicas, como é que eles te acham, como é que procuram, enfim. Isso, eu tenho o meu Instagram pessoal, que eu falo para as pessoas não acessarem ele, não para essas questões profissionais, porque ele realmente é pessoal, né? Mas o Movimento Especial lá no Instagram é facinho. Tá, a gente deixa aqui o link na descrição. Aí, manda mensagem, fala conosco, se tiver alguma dúvida sobre como nos visitar, né? As visitas estão mais restritas, mas de vez em quando as pessoas conseguem fazer uma visita, mas a gente está sempre aberto para explicar e... Enfim, né? Tem até um Instagram que eu queria divulgar, Guga Fitness. Opa! Meu aluno fez o Instagram. É mesmo? Um aluno seu? Ele quer divulgar as atividades físicas. Vamos colocar aqui também na descrição. Meu, muito bacana. Isso, ele tá com o objetivo de conseguir 200 seguidores até o final do ano. Vamos conseguir. Vamos conseguir, hein? Já é o objetivo. Vamos conseguir sim. Vamos divulgar já. Desenvolveu muito também e assim... as crianças acabam tornando... Não posso falar filho, mas assim, um parceiro mesmo, um amigo, né? E ele, como tem uma boa comunicação, sabe se expressar. Que legal, cara. E muito desenvolveu muitas habilidades ao longo desses anos que ele tá conosco. Ele tá com esse Instagram agora e ele se empolga lá, gosta de postar. Boa, vamos legal. Ajudar. Guga Fitness. Beleza, vamos achar aí, depois a gente deixa o link na descrição. Jardel, queria primeiro te parabenizar, cara, pelo seu trabalho. Acho que acho que é imensurável, né? Acho que você ajudar o próximo, ajudar pessoas que realmente são necessitadas com o seu trabalho, com o esforço do seu conhecimento, com você ir atrás, com a sua vontade. Você me mostrou aqui ser um cara realmente apaixonado pelo que você faz. Já começou arrumando campeonato de rua para poder varrer, para poder andar de skate. E foi parar agora ajudando um monte de gente que realmente precisa. Parabéns, vou conhecer melhor o projeto, que eu puder ajudar a divulgação, enfim, pode contar comigo, pode contar com o Podesporte, acho que pode contar aqui também com o pessoal da Olá Podcast, que assim, é um trabalho fora de série. E, cara, obrigado mesmo ter vindo aqui pra gente trocar essa ideia, sair um pouco da história do esporte de rendimento, de marcas e tal, e falar do esporte, né, de uma outra vertente do esporte que, ajuda muita gente, que às vezes é pouco divulgada, que a gente possa dar mais voz, que a gente possa dar mais voz. Então, as portas do Podesporte estão sempre abertas para você. Agradeço. Quiser divulgar, a Guga Fitness já ganhou o prêmio pra gente, já ganhou aqui o espaço para ser divulgado, vamos divulgar ele sim. E cara, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Podesporte. Eu agradeço a oportunidade, muito bacana o que vocês estão fazendo. Esse desafio que vocês estão entrando vai ser difícil, hein?
Porque coisas boas na internet a gente tava conversando lá fora. É difícil. Então, coisas boas para poder gerar, poxa, eu vou clicar aqui nesse vídeo que vai fazer algo positivo na minha vida. Então, eu vou clicar nesse vídeo. Então, para as pessoas aí também, se tiver A gente aqui tem um esforço de divulgação grande pelo Pod Esporte. Você pode ter certeza que o esforço para divulgação desse episódio específico vai ser maior, cara. Você pode ter certeza. Maravilha. Né? Pra gente poder desmistificar isso, que coisa boa às vezes não é lacração, é informar, é falar coisa que realmente vai ajudar as pessoas, vai dar ajudar voz ao que importa. Dar voz ao que realmente importa. Mas tem muita gente que vai ficar muito feliz de assistir essa oportunidade que vocês estão. Que bom, cara. Tenha o Pod Esporte como um parceiro do Movimento Especial e parabéns mais uma vez. Muito legal. Obrigado. E você aí, ó, segue lá o Movimento Especial nas redes sociais, Facebook, Instagram. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de baixar o aplicativo da Olá Podcast, também se inscrever lá no canal do Pod Esporte e conferir a imensidão de podcasts que tem na Olá Podcast. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu! Um abraço. Obrigado.